Bora lá, pessoal, mais um dia, bom dia a todos, 22/5 de 2026, Max Braga por aqui. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira, então bora lá, vamos diretamente para as notícias de abertura de mercado. Bom, ontem, quinta-feira, então, é, foi um dia mais moderado nas bolsas, principalmente na brasileira, refletindo aí a combinação de dados econômicos resilientes nos Estados Unidos e também de um possível avanço diplomático em relação ao conflito dos Estados Unidos e Irã. E aí contribuiu para o Ibovespa subir um pouquinho. Podia ter sido melhor, viu? Ficou aquele gostinho de que poderia ter subido mais, mas avançou 0,17% aos 177.650 pontos. Eu já mostro para vocês o desempenho durante o dia. Bom, os dados que a gente estava aguardando também de ontem, de PMI, saíram. Primeiro passando nos Estados Unidos, o industrial avançou, o de serviços por lá recuou, e a gente teve o índice composto também permanecendo estável, empregos também veio ali dentro do esperado, ou seja, tudo ali ainda dentro de uma normalidade nos mercados, na economia americana, assim por se dizer, e ainda no terreno expansionista. A economia americana continua se expandindo. Isso é sinal de que os juros não devem cair assim tão facilmente. Já na Europa, os dados vieram mais fracos, o PMI industrial da zona do euro caiu, o de serviços também e o composto também. Então, todos eles, exceto o industrial, na faixa de contração ainda abaixo dos 50 pontos. Isso indica ali que está ocorrendo a perda de tração na Europa, né, na questão econômica. Bom, no cenário internacional, então, o destaque ficou para a negociação dos Estados Unidos, falo um pouco mais sobre isso já, mas as autoridades sinalizaram ali que há avanços nas conversas diplomáticas, tá? Tem ainda algumas divergências, mas enfim, já falo sobre isso. Mercados internacionais, então, Dow Jones 0,55, o S&P 500 subiu 0,17, a Nasdaq teve uma alta bem leve aí de 0,9. Deixa eu passar aqui com vocês na Bolsa Brasileira, para vocês darem uma olhada. Bom, então foi 177.649, mas, né, ela veio aqui meio de lado e tal, de repente começou a ganhar atração e subiu mais forte aqui quando saiu as notícias em relação às negociações, né, que estavam ocorrendo. Chegou a encostar ali nos 178 mil pontos, mas no final do dia acabou perdendo um pouco de tração e fechou com uma leve alta de 0,17. Claro, na tela então, as maiores altas e as maiores quedas de ontem, tudo bem? Voltando aqui para frente dos dados, então, no dia de hoje a gente já começa o dia com índices futuros operando em alta, grande parte também das bolsas mundiais também em alta, impulsionados então pela esperança, né, de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Ganharam mais força ainda esses rumores de um possível acordo, quando então na quinta-feira, ontem, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que há bons sinais de um possível acordo, e que, apesar do otimismo também, o Rubio ele alertou que um eventual acordo seria inviável caso o Irã insista em controlar permanentemente a navegação lá no Estreito de Hormuz, tá? Então isso é uma questão, e também o urânio enriquecido que eles têm. Isso daí é uma outra questão fundamental, porque a grande parte, o apoio, né, que o Trump teve de narrativa para fazer essa ação militar foi a questão do urânio, da questão nuclear, e parece que ainda há ali alguma resistência, né? Eu já falo um pouquinho mais no final aqui, tá? Bom, o Trump também deve empossar hoje, né, Kevin Warsh como a sua escolha para liderar o Federal Reserve e suceder então Jerome Powell durante uma cerimônia agora nessa sexta-feira.
Dow Jones Futuro 0,24, S&P Futuro 0,30 e Nasdaq 0,54, todos no terreno positivo, tudo bem? Tudo azul na bolsa norte-americana. Também não é diferente lá nas bolsas europeias, tudo no azul. Os europeus operam em alta nesse momento, com atenções voltadas para o conflito e as negociações de paz, né? Então temos lá estoque 600 0,54, Alemanha 0,57, Reino Unido 0,33, França 0,37 e MIB na Itália 0,51, também tudo azul. Pessoal, hoje tudo tranquilo. Depois de tantas quedas também, né? Mercados na Ásia e no Pacífico também fecharam em alta, investidores com o mesmo viés, né, olhando ali para um possível acordo de paz, mas, no entanto, e é aqui que eu ia falar, segundo uma reportagem da Reuters, a intenção de Teherã, do Irã, de manter o seu estoque de urânio enriquecido dentro do país pode complicar as negociações com Washington, tá? Já que o Trump, então, fez, né, do desmantelamento do programa nuclear iraniano o principal objetivo para essa ação militar. Então, temos esse ponto aí. Por enquanto, então, todos os mercados fecharam lá também em alta. Xangai 0,87, Japão 2,68, Hong Kong 0,86, Índia 0,53 e Austrália 0,41, ok? Os preços do petróleo sobem após 3 dias de queda, né, com as declarações do Irã ali sobre o urânio e também sobre o Estreito de Hormuz, que diminui ali um pouco do otimismo em relação a esse provável acordo. E o minério de ferro fecha de novo em queda nessa sexta-feira, encerrando aí uma semana consecutiva no vermelho, tá? Então os números, né? Petróleo Brent sobe agora então 3,18% aos 105 dólares e 92 centavos o barril, e o minério de ferro fechou em 0,13% de queda lá em Dalian, tá? Vamos lá então finalizar aqui a frente dos dados, para a gente finalizar sexta-feira também, né? Sexta-feira fria. Bitcoin, então, 0,16% de alta nesse momento, 77.300 dólares a unidade. O dólar ainda figurando ali dentro da casa dos R$5. Aproveitem. Índice do dólar tentando se valorizar um pouquinho, 0,11% o DXY. Pode ser que o dólar se valorize um pouco mais hoje. E o nosso índice que eu incluí ontem pra gente, o EWZ, que é a réplica, o ETF que replica a bolsa brasileira lá na bolsa americana, encerrou ontem com 0,71% de alta, tá? Então isso sugere que possamos ter uma abertura mais positiva para o dia de hoje, tá? Claro, então, peço a sua inscrição, comentários, críticas, sugestões, caixa de comentários, por favor, aberto a todos ali, fiquem à vontade. Nos vemos na segunda-feira aqui no Morning Call. Um ótimo final de semana para todos. Põe bastante roupa porque tá frio, hein? Um abraço. Tchau.